Bandido bom é bandido morto. Quem nunca ouviu essa frase, né? Ela é curta e direta e gera uma polêmica gigantesca. Mas já parou para pensar de onde ela veio de verdade? E o que ela revela sobre a nossa sociedade? Aqui no Opa News BR, a gente vai mergulhar fundo para desvendar a origem e as consequências desse slogan tão poderoso. Olha, se prepara, porque a história por trás dessa frase é uma verdadeira viagem. Ela começa muito, mas muito antes do que a gente imagina, cruza o oceano e, de um jeito impressionante, continua a influenciar a política e a segurança pública no Brasil até os dias de hoje. Para a gente entender esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como o slogan explodiu aqui no Brasil. Depois, a gente vai cavar fundo para descobrir a origem, que, olha, é surpreendente. E por fim, vamos conectar os pontos para entender o impacto disso tudo hoje. Vamos nessa! Ok, vamos para a nossa primeira parte. Como é que uma frase assim tão forte se transforma numa bandeira política? Bom, no Brasil, essa história começa a pegar fogo ali no período da redemocratização. O grande nome que popularizou essa frase foi o delegado conhecido como Sivuca. Em 86, ele tentou uma campanha com esse lema e não foi eleito. Mas ele não desistiu. 4 anos depois, em 1990, ele conseguiu se eleger deputado estadual no Rio. A essa altura, o slogan dele já estava na boca do povo, muitas vezes impulsionado por aqueles programas policiais de TV que exploravam a violência ao máximo. E o mais curioso é que o Sivuca não estava sozinho nessa. Dá uma olhada. Em São Paulo, no mesmo ano de 86, o radialista Afanásio Jazadid teve uma votação gigante defendendo abertamente a pena de morte. E quem não se lembra do Paulo Maluf com o seu famoso Rota na Rua? Então, não era um caso isolado. Era um tipo de discurso que estava claramente ganhando força em todo o país. E é aqui que a gente chega na parte mais reveladora da nossa análise. Essa frase não é, nem de longe, uma criação brasileira. As raízes dela são muito mais antigas e vêm de outro continente. Então, peraí. Se a ideia não começou com figuras como Sivuca, de onde ela realmente veio? A resposta para isso nos leva para os Estados Unidos do século XIX. A frase original é essa, e é bem chocante. O único índio bom é um índio morto. Especialistas apontam que esse ditado nasceu durante as chamadas Guerras de Fronteira nos Estados Unidos, um período bem violento, marcado pelo extermínio dos povos nativos americanos. E aqui tem um detalhe sutil, mas que muda tudo. A frase original, atribuída ao general Sheridan, era um pouco diferente. Os únicos índios bons que eu vi estavam mortos. Historiadores dizem que isso podia significar que ser bom ou pacífico os tornava alvos fáceis, mas a versão que ficou famosa e se espalhou é muito mais brutal. O único índio bom é um índio morto. Aqui não tem mais ambiguidade, né? É uma justificativa direta para o extermínio. Certo. Mas como essa lógica, essa ideia terrível, nascida lá nos Estados Unidos do século XIX, veio parar aqui no Brasil? A questão é que a lógica foi importada, mas o alvo foi mudando com o tempo. O mecanismo por trás disso tem um nome: desumanização. É quando se pega um grupo inteiro de pessoas e se transforma ele num inimigo a ser exterminado. A ideia é apresentar esse grupo como um obstáculo para a civilização ou para a ordem. Uma vez que eles são vistos como menos humanos, a eliminação deles passa a parecer não só aceitável, mas até necessária. E essa linha do tempo é bem assustadora. Os especialistas mostram como essa mesma lógica foi aplicada aqui no Brasil. O inimigo da vez mudava de acordo com a época. Primeiro, os povos indígenas. Depois, as pessoas escravizadas que fugiam. E mais recentemente, com as cidades crescendo, o alvo se tornou o morador de favela. A fórmula é a mesma, só o que muda é o rosto do inimigo. Agora, como é que um slogan sai do discurso e vira, na prática, uma política pública? É nesse ponto que a história fica ainda mais séria, quando a retórica se transforma em violência com o carimbo do Estado. E essa é uma peça fundamental no quebra-cabeça. A Escuderie Lecoq, da qual o próprio Sivuca fez parte, mostra que essa violência já tinha raízes organizadas e institucionais. Era, na prática, um esquadrão da morte que operava dentro da polícia, e o legado dela deu origem a muitas das milícias que a gente conhece hoje. E tudo isso nos traz para o presente, com a pergunta que não quer calar. Por que uma ideologia com raízes lá no século XIX ainda tem tanta força na sociedade brasileira de hoje? A conexão entre aquele discurso antigo e a nossa realidade é, infelizmente, bem clara. Um exemplo muito recente foi a Operação Contenção, que resultou num número assustador de mortes. Isso mostra, na prática, as consequências letais desse tipo de pensamento nos dias de hoje.
E o que talvez seja ainda mais impactante é a reação da opinião pública. Apesar do número altíssimo de mortos, pesquisas do Datafolha e da Atlas Intel mostraram que a maioria da população, tanto no Rio quanto no resto do Brasil, apoiou a operação. Isso revela o tamanho do apoio que essa política de confronto tem na sociedade. Mas de onde vem tanto apoio? A resposta parece estar em uma palavra: medo. Uma pesquisa da Genial Quest mostrou que a violência é a maior preocupação para 30% dos brasileiros. E é exatamente esse sentimento de insegurança que abre as portas para soluções que parecem simples e drásticas. É como resume bem o historiador Lucas Pedretti: o medo cria um terreno fértil para o autoritarismo. Quando as pessoas se sentem desprotegidas, soluções simples e violentas, como a que o slogan promete, ganham um apelo enorme e perigoso. Isso tudo nos deixa com a reflexão final, né? Quando o medo se torna o principal arquiteto da política, qual é o verdadeiro preço que a gente paga pela ordem? Para mergulhar em mais análises como essa, que vão fundo em temas complexos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Opa News BR no YouTube. A gente se vê na próxima.